Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma alegria novamente compartilhar a palavra do Senhor com os queridos. Hoje nós vamos considerar os versos 19 a 21 do capítulo 2 de 1 João. Vamos dar sequência à série de exposição. Então abra a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versos 19 a 21. Eu lembro de um fato curioso quando eu estava na faculdade de Direito. Para quem não sabe, antes de estudar teologia, eu era advogado. E este fato, que eu vou narrar na sequência, ilustra muito bem a realidade do texto que vamos considerar hoje. Era mais ou menos o final do segundo ano da faculdade. Hoje se conta por semestre, mas naquela época ainda era por ano. E se não me falha a memória, ali pelo final, outubro, novembro do segundo ano, a turma começou a pensar em uma comissão para a organização da festa de formatura. Todos começaram a conversar sobre esse tema e depois de algum tempo formou-se duas chapas concorrentes. Por razões que até hoje eu desconheço, eu era o candidato a relator, presidente, nem sei qual é a designação, de uma dessas chapas. Eu acho que eu estava ali para funcionar tipo um rei da Inglaterra, figurativo ali. Depois de um tempo de campanha, chegou, enfim, o dia da votação. Cada aluno, publicamente, estava lá todos os alunos da turma, cada aluno dizia em que chapa queria votar e passava para o próximo. E a eleição foi bem apertada. Em uma turma de mais ou menos 45 alunos, quando estava faltando apenas 2 votarem, eu estava com 1 voto de desvantagem. Mas os 2 últimos que faltavam votar faziam parte da chapa que eu era o relator. Acho que é relator, sei lá. Nesta hora eu pensei, pronto, ganhamos, fechou. Então voltou o penúltimo, que era um amigo meu na faculdade, e empatou a disputa. E quando chegou então o último voto, vimos uma reviravolta surpreendente. A moça, que era parte da nossa chapa, votou na candidata contrária. Foi um grande livramento do Senhor na minha vida, eu tenho certeza. Porém, o ponto é que essa moça votou contra aqueles que ela andava na faculdade, contra aqueles que ela preparava o planejamento da festa, caso a chapa ganhasse. Nós sentávamos juntos como equipe durante a aula. Só que, apesar de tudo isso, ela nunca foi um de nós. Agora, se para realizar o desejo tolo de organizar uma festa mundana, confiar na pessoa errada foi altamente prejudicial, o quanto mais pode prejudicar nossa vida espiritual se confiarmos naqueles que andam no nosso meio, mas são inimigos de Cristo. É contra esse mal que João vai advertir a igreja no texto de hoje, destacando que esses inimigos a quem ele confronta surgem no seio da igreja. Então vamos, enfim, ler a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versos 19 a 21. Eles, os anticristos, aqui nós consideramos detidamente na última mensagem, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se eles fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Nos conduz, Senhor, em conhecimento, em direção espiritual, nos transforma, nos torna mais parecido com Jesus por meio da Tua palavra, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Em meio a falsos mestres, João apresenta nesta epístola uma série de testes entre os versos 1 João capítulo 1, verso 5, até 1 João capítulo 2, verso 17, para capacitar a igreja a conhecer quem de fato possui comunhão com Cristo, com o Pai, com o Filho, e consequentemente é verdadeiramente membro da igreja. Para este fim, João apresenta um padrão máximo, um paradigma superior em 1 João 1,5, que é Deus. Deus é luz e nele não há treva alguma. Todo aquele que afirma ter comunhão com Deus, consequentemente, deve andar na luz, em uma vida santa, separada para o Senhor, que envolve obedecer à vontade de Deus e imitar a Jesus Cristo, andar como Ele andou. E não viver como aproveitando as coisas deste mundo caído e passageiro. No verso 18 do capítulo 2, que nós consideramos no domingo último, João alerta quanto à realidade de que este mundo caído, pecaminoso, que está de passagem, já está na última hora. E prova disso é os muitos anticristos. Quem são os anticristos? Eu falei aqui no último domingo. Os falsos mestres religiosos, aqueles que vêm com as novidades do mercado da fé. Eu vou citar, mas aqui na frente você vai relembrar. Hoje, vamos ver na sequência como João vai destacar que esses falsos mestres surgem dentro da própria igreja. Mas aqueles que foram ungidos pelo Senhor conhecem a verdade e não se deixam levar. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto eu intitulei assim: os santos permanecem. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 19. Vou ler novamente o texto, e aí nós vamos expor mais detalhadamente. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Observe, meu querido, minha querida, que neste pequeno verso, João usa 4 vezes a palavra, usa na verdade 3 vezes a palavra nossos, ou nosso, e 1 vez a palavra conosco. Isso para certificar de que o leitor, aquele que está lendo, aquele destinatário primeiro ali, entenda que os anticristos, aqueles mestres que estavam inventando falsas doutrinas no seio da igreja, na verdade nunca tinha sido pertencido de fato à igreja. Porque ele fala nós, conosco, porque ele quer deixar bem claro na mente do leitor que existe nós e existe eles. Eles, a quem João chama de anticristos, são aqueles que não foram aprovados nos testes que eu citei aqui e que a gente ficou várias semanas considerando, que não, consequentemente, não possuem verdadeira comunhão com o Pai e com o Filho. E por isso saíram da igreja. Mas aqueles que eram verdadeiros membros da igreja permaneceram. Os anticristos a que João faz referência eram falsos mestres que podiam ter pertencido, que tinham pertencido à comunidade cristã e muito provavelmente tinham exercido algum tipo de liderança ali. É possível que eles haviam entre esses falsos mestres pastores. É possível que haviam entre esses falsos mestres professores de EBD, diáconos. Só que eles foram atraídos cada vez mais e mais por uma heresia que estava surgindo ali, ainda seminalmente, o gnosticismo, que dentre outras coisas, como eu já repeti inúmeras vezes aqui, defendiam que Cristo não tinha corpo físico, que ele era apenas uma alma ambulante.
E esses, entre aspas, irmãos saíram da igreja e quando saíram tentaram convencer aqueles que ainda estavam no corpo da igreja local a seguir as suas ideias gnósticas. Por que João? E aí eu vou tentar fazer uma pergunta e responder na sequência. Por que João podia afirmar que esses que saíram não faziam de fato parte da igreja? Por que João podia fazer essa afirmação com certeza absoluta? Está aí na sequência do texto a resposta. Ele diz, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Esses homens não eram verdadeiros cristãos. De fato, nunca haviam pertencido à igreja de Cristo. Eles frequentavam cultos, participavam de várias atividades, mas nunca foram verdadeiros cristãos. Os que pertencem, e aqui é o conceito que João está querendo estabelecer. Os que pertencem ficam. Os que negam partem. Afinal, são esses a quem João vai dizer que são anticristo. Lá na frente, avance aí para 1 João 2:22. Olha lá a definição de João. 1 João capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E aqui, a gente tem a tendência a olhar para esse texto e esperar essa negação unicamente como uma expressão verbal, como aquele camarada que diz assim, não, eu não creio em Cristo. Mas João não está se referindo a esses, porque os gnósticos não diziam isso. Eles diziam, não, eu creio em Cristo. Mas Cristo não era bem assim como os apóstolos ensinavam. Então, note que você tem que pensar como algo que existe graus de negativa e de afirmação. Na medida que aqueles homens que se perderam na doutrina e passaram a seguir o gnosticismo, se afastavam da igreja, eles estavam negando a Cristo. Por deixarem a comunhão da igreja, eles estavam gradativamente negando também a Cristo. Observe um detalhe aqui. Quando João afirma que eles não eram verdadeiros cristãos, porque deixaram a comunhão da igreja, de maneira alguma isso é fruto de despeito ou sentimento negativo. Como se dissesse assim, que bom que eles foram tarde, eles não eram do nosso. Não é com esse sentimento que João afirma que eles estão negando a Cristo porque deixaram a comunhão da igreja. Mas é porque João tinha correta compreensão do entendimento da doutrina dos apóstolos do Novo Testamento e, consequentemente, da teologia da palavra do Senhor. O ensino bíblico de que Deus confirmará a fé dos cristãos até o fim é o que é defendido pela doutrina que chamamos de perseverança dos santos. Essa doutrina bíblica afirma que é Deus, presta atenção, essa doutrina bíblica afirma que é Deus quem capacita os seus eleitos a se manterem firmes em sua caminhada cristã até o final. Em outras palavras, uma vez recebido o dom da fé, não é possível deixar de crer. Ou, como nós tradicionalmente batistas dizemos, uma vez salvos, sempre salvos. Biblicamente, esta doutrina segue-se de uma dedução lógica. É claro, se Deus elege um povo, é claro que o povo que foi eleito por Deus, ele manterá firme até o final. Isso é muito claro. Senão Deus teria errado na sua escolha. Só que um Deus que é perfeito não pode errar. Meus irmãos, existem muitos ensinos aqui, não estava aqui, é um parênteses. Existem muitos ensinos liberais que vão se entremeando sem se declarar como liberal, que diz que Deus vai mudando, que Deus vai aprendendo com o tempo e tal. Isso é tudo tolice. No dia que Deus errar em algo,
ele deixou de ser Deus. Porque é atributo de Deus ser perfeito. E o perfeito é aquele que não erra. Então, se alguém disser, não, porque Deus antes achava assim, agora ele acha assado. Cuidado. Está ouvindo o que não deve, está lendo o que não deve. O Deus da Escritura é perfeito e não erra. Então, se Deus escolheu um povo para si, como está claramente escrito nas Escrituras, é claro que Ele mesmo Ele vai conduzir esse povo até o dia final, até a glorificação desse povo. É o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 8, verso 30. Olha o que diz. É um texto muito conhecido dos irmãos. E aos que predestinou, o que ele... eu vou ler desde o 29 para ficar mais claro. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Em outra palavra, aquele que ele separou para ser cada vez mais conforme a imagem de Cristo. É isso que ele está dizendo. E esses que separou para ser conforme a imagem de Cristo, Deus chamou, e aos que chamou, justificou, ou seja, aplicou a justiça de Cristo, e Cristo recebeu o pecado destes, e também glorificou. Só que um detalhe aqui no verso 30, nota que não há interrupções. Em outras palavras, eu poderia dizer o seguinte: a todos que predestinou, esses todos chamou, e a todos que chamou, justificou, e a todos que justificou, glorificou. Então, Deus conduz desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, um povo que Ele separou para Ele. E esse povo, Ele garante que permaneça firme até o final. O próprio João registrou em seu evangelho vários ensinamentos do Senhor Jesus que ratificam este ensino da perseverança dos santos. Como, por exemplo, João, capítulo 5, verso 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Pensar que esse que passou da morte para a vida pode voltar para a morte é um absurdo. É contra a lógica do argumento joanino aqui. A mesma lógica que ele vai repetir em algumas passagens, como João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 29. Olha o que o nosso Senhor Jesus diz aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém a poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui? Que aquele povo que o Deus elegeu para que Ele fosse o Redentor, Ele mesmo vai garantir que até o final seja fiel a Cristo. Assim, por entender essa realidade, tendo sido ensinado pelo próprio Mestre Jesus, João sabe que todo aquele, e é muito importante a seguinte palavra, que todo aquele que definitivamente abandona a fé, na verdade nunca foi salvo. Vou repetir, todo aquele que definitivamente abandona a fé, nunca foi salvo. Nunca teve fé verdadeira. Aqui tem algumas lições para mim e para você. Vou repetir alguns pontos que eu destaquei no domingo passado, mas destacando que muitos desses problemas, dessas mentiras, ensinos religiosos que João está tratando aqui, nascem no seio da própria igreja, se não todos. Como, por exemplo, não vou falar todos, vou citar alguns. Jesus odeia a religião, eu vivo a minha fé do meu jeito. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Teologia da prosperidade. Venha, se entregue à igreja, entregue o seu dinheiro, aceite a Cristo que você vai ter emprego, sucesso e etc.
A teologia do coach, que diz, você é o centro do coração de Deus. O pragmatismo religioso muito comum em nossos tempos. O que importa é a quantidade de pessoas que nós alcançamos, não o que nós temos que fazer para alcançar essas pessoas. É por isso que você vai à igreja, você vê muitas igrejas aí, que você chega, e muitas dessas atraem muitos jovens. Você chega na igreja, parece uma boate. O louvor é um show. Por quê? Porque é bacana, olha a luz, olha aí, naquele negócio girando, aquele cafona no meio da igreja. Isso aí são mentiras daqueles que querem só acrescentar mais e mais pessoas, independente do que são essas pessoas. Outro, a Bíblia não é o suficiente para lidar com os sofrimentos humanos. Uma mentira que contam em nossos dias. Cristianismo progressivo, que quando é cristianismo negro, é cristianismo de índio, é cristianismo disso, é cristianismo daquilo, cristianismo gay, isso é tudo mentira. Só existe um cristianismo, que é o da palavra do Senhor. Só que, a despeito do surgimento desses falsos mestres no seio da igreja, a palavra de João é de encorajamento. Por quê? Porque os santos perseveram com fé na palavra do Senhor até o fim. Porque é o próprio Deus, como nós vimos aqui nos textos, que garante isso. Mas aqui tem uma compreensão muito importante, então, para mim e para você. Para a igreja do nosso Senhor Jesus, fidelidade é mais importante do que quantidade. Eu vou repetir. Para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, fidelidade é mais importante que quantidade. Não importa, é muito mais importante que o Senhor separe aqui, nesta igreja, é tudo teórico e hipótese, tá bom? Que o Senhor separe aqui nesta igreja, 1.000 homens e mulheres santos, que se dedicam e querem ser igual ao Senhor Jesus Cristo lutando contra o pecado, avançando em maturidade, fazendo o que o pastor disse aqui que era para fazer, do que essa igreja cresça e tenha 50.000 membros, cujo o cristianismo é só vir para o culto, assistir alguma coisa, passar a semana vivendo como todo mundo vive, e semana após semana se repetindo isso. Para o nosso Senhor é muito mais importante fidelidade do que quantidade. O crente, então, é outra aplicação, tá? Diante da doutrina que eu comentei aqui, o crente pode perder a salvação? É uma pergunta. É claro que não. O verdadeiro crente jamais perde salvação. Quem vai conseguir arrancar o crente da mão de Deus? Tem aqueles mais espertinhos que dizem assim, mas eu posso sair. Se você conseguir se arrancar da mão de Deus, então vai lá, se esforce. Mas é claro que não é essa a ideia que João está tratando. João está tratando, dizendo que aqueles que permanecem, que são fiéis até o fim, que guardam a fé, esses são os que são de fato crentes. Foram aprovados no teste e foram separados por Cristo Jesus. Você pode perguntar, pastor, mas eu sei da história de um pastor que... Tem muitos exemplos, tá? Um pastor que ele pregava a palavra, arrebatava as pessoas e ele apostatou da fé. Agora ele defende doutrinas estranhas, ele fala coisas que não tem na Escritura, mas eu convivi com ele, eu vi o que ele fazia. Meu querido, minha querida, existe uma grande diferença entre convencimento e conversão. Se você vê esses homens que por muito tempo foram luzeiros, entre aspas, como cristãos, mas depois apostataram e definitivamente continuam nessa condição, é porque por algum tempo foram convencidos, mas jamais convertidos. É muito importante essa doutrina, meu querido e minha querida, da perseverança dos santos. Sem esta doutrina que é bíblica, qualquer um pode ver em muitos textos, muitas referências na Escritura,
sem essa doutrina, várias coisas que nós acreditamos ficam prejudicadas. Você sabia disso? Por exemplo, a soberania de Deus fica altamente prejudicada. Se eu perguntar aqui, 100% dos presentes vão dizer, eu creio que o Senhor é soberano. Mas se são as minhas ações, se é o meu esforço pessoal que garante se eu vou permanecer ou não com fé, então, de quem é a soberania? É minha ou é de Deus? É claro que é minha. Outro entendimento que é fortemente abalado se nós não crermos que o Senhor conduz o seu povo, garantindo que os verdadeiros santos permaneçam. É, por exemplo, um apelo. Como eu, como pastor, posso vir aqui em um culto evangelístico, em uma cantata, e dizer o seguinte, olha, entregue a sua vida a Jesus. E a sua vida vai mudar definitivamente. Você nunca mais vai ser o mesmo, se você reconhecer verdadeiramente no seu coração Jesus como seu Senhor e Salvador. E alguns levantam a mão e vêm aqui, se não fosse a maravilhosa graça do Senhor, como Ele apresenta essa doutrina na sua Escritura Sagrada, tudo que eu falei no apelo agora, que eu resumi aqui, é mentira. Eu deveria fazer da seguinte forma, venha, se entregue a Jesus enquanto você tem força, porque se você continuar firme fazendo as coisas, pode ser que no final Ele te salve e te transforme. Pode ser, eu não garanto. Se você tropeçar, você cai. Já pensou? Quem iria receber com fé um apelo desse tipo? O evangelismo, então, também seria altamente prejudicado. Como é que eu ia sair, por exemplo, como pão da vida, dizendo para aquele morador de rua o seguinte, olha, se você entregar sua vida a Jesus Cristo, a sua vida vai mudar definitivamente. Eu não poderia. Eu vou dizer, olha, se você entregar sua vida para Jesus, enquanto você permanecer firme, a sua vida vai mudar. Mas se você cair, você vai cair de novo. Então, muitas doutrinas cairiam muitos entendimentos cairiam que nós temos naturalmente se nós não tivéssemos esta compreensão da perseverança dos santos. Para nós que somos crentes, é motivo de gratidão, esperança e alegria. Uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo transformou nosso coração algum dia, nós podemos ter certeza que um dia, o mesmo que nos chamou, que nos perdoou, que nos justificou, que nos deu força para lutar contra o pecado, um dia Ele virá nos levar para a glória. O segundo ponto, ungidos na verdade. Está lá no verso 20 e 21. João diz, mas vocês têm uma unção que procede do santo. Todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. No verso 20, vemos um maravilhoso contraste. Os anticristos negam que Jesus é o Cristo, conforme o ensinamento dos apóstolos. Mas os verdadeiros cristãos confiam em Cristo, pois do Santo Jesus Cristo, eles receberam uma unção. O que significa unção aqui? No Antigo Testamento, unção era quando se derramava óleo sobre a cabeça de sacerdotes e reis e profetas, para simbolizar o começo das suas respectivas obrigações e simbolizava a consagração destes homens, ou consagração, separação para Deus. No texto aqui que João está tratando, esta unção é a unção do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo, em Atos 10, 38, e após a sua ascensão, ele unge os crentes com esse mesmo Espírito, quando ele diz que enviará o Consolador. E quando o homem se converte a Cristo, quer dizer que ele foi ungido primeiramente pelo Espírito Santo, que o tornou capaz de crer e confiar na palavra do Evangelho. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade,
o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Dessa forma, então, o verdadeiro crente é separado e consagrado para Deus. E a presença do Espírito Santo no crente é a maior defesa contra o erro religioso, contra a enganação religiosa. Pois o próprio Espírito Santo ilumina o entendimento do cristão e lhe ajuda a caminhar conforme a verdade. Não é o Espírito Santo que convence da verdade, da justiça e do juízo? João diz no capítulo 16 do seu Evangelho, na parte A do verso 13, o seguinte. Mas quando o Espírito da verdade vier, o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Isso acontece, meu irmão e minha irmã, porque os cristãos foram ungidos pelo Espírito Santo. E este tira a venda dos olhos e nos ajuda a enxergar a verdade, especialmente a verdade do Evangelho. Por isso que João acrescenta aí no texto, e todos vocês, na sequência, e todos vocês têm conhecimento. Nota que João está atacando uma causa específica aqui. Gnosticismo, da onde aqueles mestres, como eram chamados aqueles mestres, defendiam que eles tinham um conhecimento especial, da palavra gnose. E João está dizendo assim, não, vocês, os cristãos, é quem tem conhecimento. Os leitores estão completamente a par da verdade em Jesus Cristo, de modo que João não precisa lhes falar do Evangelho, tanto que ele vai ratificar no verso seguinte. Olha o que ele diz, no 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem. Eles não têm conhecimento, então eles conhecem a verdade. Na realidade, os crentes que receberam o ensino de João poderiam se opor aos mestres gnósticos de posse dessa verdade. Diante da verdade de Cristo, da unção do Espírito Santo, eles são capazes de identificar a mentira. E é por isso que, a despeito de toda a tentativa de convertê-los a um cristianismo melhor, eles permaneciam firmes. Aquele que é templo do Espírito Santo deve ser capaz de discernir a verdade do engano, opor-se a heresias e suportar os ataques de Satanás. Porque, como João diz, nenhuma mentira procede da verdade. Aqui, caminhando para o final, nós temos algumas aplicações. O catecismo de Heidelberg, do século XVI, responde na sua pergunta 32, preste atenção, não precisa decorar qual é o catecismo, nem a pergunta, mas preste atenção quando ele vai responder às práticas do cristão que foi realmente ungido. A pergunta do catecismo é: por que és chamado de cristão? Então eu vou perguntar para você: por que você é cristão? Fique com essa pergunta em mente e olha a resposta. Ele diz: porque pela fé sou membro de Cristo e compartilho a sua unção. Unção para quê? Ele vai dizer na sequência: sou ungido para confessar o seu nome. Você, por onde você anda, você confessa o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador? Você é testemunha de Cristo onde quer que você ande? Então, uma característica de que você foi ungido. Segundo, aqui é esse importante documento histórico. E ele diz o seguinte: primeiro, confessar seu nome. Depois, apresentar-me a Ele como sacrifício vivo de gratidão. Sacrifício vivo é o que a Bíblia diz daquele que se entrega ao Senhor para que a sua vida seja usada por Deus. Você tem a vida usada por Deus, quer seja dando testemunho e servindo a Deus na igreja, como dando testemunho e servindo a Deus fora da igreja. Se você tem, então você foi ungido. Terceiro, a resposta diz: aquele que é ungido luta de livre consciência contra o pecado e o diabo nesta vida. Isso aqui nós temos batido reiteradamente aqui na igreja.
um distintivo máximo para você enxergar um fruto primordial para você enxergar se alguém é cristão ou não é cristão, é que ele não se conforma com o pecado e ele quer ser cada vez mais santo, mais parecido com Jesus e tirar o pecado da sua vida. Se é ungido, se você é um cristão ungido pelo Senhor, então assim como eu, você tem que lutar contra o pecado. O pecado pode até lhe derrubar, mas você se levanta e luta de novo. É muito mais importante, eu sempre digo, o pastor disse hoje aqui de manhã, é muito mais importante do que a quantidade de vezes que você vence, é muito mais importante qual é o desejo do seu coração. Eu quero ser santo. Eu tenho no meu coração o desejo de ser santo. Eu posso cair várias vezes, mas o meu coração quer ser santo. Eu vou levantar, pedir perdão e continuar lutando. Porque o crente não é escravo do pecado. Ele já venceu a escravidão do pecado pela obra de Cristo Jesus. Ele cai eventualmente, como a gente já considerou aqui em alguma exposição, o crente quando cai em pecado é um acidente. Não é mais uma regra, é um acidente. E ele luta para vencer, e ele persiste, ele ora, ele avança cada vez mais e mais, porque é Deus quem persevera ele até o final. Outra aplicação para mim e para você. Lembro-lhes que a unção e a habitação do Espírito Santo nunca pode ser separada do conhecimento da palavra. O sinal de um outro sinal de um verdadeiro crente é que ele se interessa pela palavra de Deus. Essa ideia de que você pode ter uma caminhada cristã sem jamais se interessar pela Bíblia, sem a palavra de Deus. Eu tenho o Espírito Santo, importa o que eu sinto. Mas foi o próprio Espírito Santo que inspirou homens para escrever a Escritura, para que você seja guiado. Então, se você foi ungido pelo Espírito Santo, você deve buscar na palavra do Senhor a verdade. Era o que aqueles falsos mestres não estavam fazendo. Então, um diferencial é, você cai nas armadilhas dos falsos mestres do mundo, ou você faz como os bereanos. Os bereanos eram sensacionais. Ouviram o apóstolo Paulo, mas eles não conheciam que era o apóstolo Paulo. Então, falei, apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo falou, ensinou, aí eles foram para onde? Para a Escritura, para ver se era assim mesmo. Você não tem que ouvir o pastor André, o pastor Paulo, o pastor Raik, não. Ali o que ele falou ali é inspirado. Não, ninguém é inspirado aqui. A única que é inspirada é a palavra de Deus. Então você deve procurar enxergar, é isso mesmo, o pastor falou, tá aqui, é isso, pronto. Por fim, uma aplicação quanto ao que João diz, que nenhuma mentira procede da verdade. Isso aqui é muito importante, preste bem atenção. Toda mentira, segundo a Escritura, não procede. O que João está falando é que nenhuma mentira procede da verdade. E de onde é que procede a mentira? A própria palavra do Senhor, o próprio João vai dizer, vai narrar, ensino de Jesus, que a mentira procede do diabo. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. Diz assim, o Evangelho. Esse texto é muito importante se você quiser e puder marcar. Diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Meu querido e minha querida, João diz que nenhuma mentira procede da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aqueles que não criam nele que a verdade, que o pai da mentira é Satanás, o diabo. Qual é a conclusão lógica para mim e para você disso tudo? Meu querido, aquele que foi ungido, separado para o Senhor, ele tem que ser zeloso da verdade. Ele não pode compactuar de maneira nenhuma com a mentira. A mentira é fruto de Satanás. O Jesus Cristo é a própria verdade. Aquele que compactua com a mentira está compactuando com Satanás. E o que fala a verdade está compactuando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem meio termo na Escritura. Não tem meio termo na Escritura.
Eu fico muito preocupado, e aqui é bem contemporâneo isso aqui. Eu fico muito preocupado com crente que compartilha mentira na internet. Eu fico lendo, eu sei que 90% não sabe que aquilo é mentira. Mas se eu não sei que algo é mentira, eu não compartilho. Desculpa, se eu não sei que algo é verdade, eu não compartilho. O crente não pode compartilhar as obras de Satanás. Ele é aquele que é firmado na verdade, que é Cristo. Mesmo que aparente a notícia, a reportagem, o meme, o Instagram, qualquer coisa que seja, mesmo que aparente verdade, mesmo que seja algo que parece bom, mas o crente é o amante da verdade. Olha o que diz Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Meu querido, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só mentira quando você inventa algo e mente, intencionalmente. Quando você espalha, você também está a serviço da mentira. E isso é abominável ao Senhor. Na dúvida, não compartilhe. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade conferir se é verdade antes de compartilhar. Olha, os irmãos vão lembrar, há um tempo atrás, acho que deve ter uns 3 anos por aí, teve uma greve dos rodoviários, vocês lembram? Lembram? Aquela greve que parou mesmo e tal, os rodoviários. E aí começaram a compartilhar vários irmãos aqui da igreja compartilharam. Começaram a compartilhar umas notas de que o saco plástico ia acabar em tantos dias, e quando o saco plástico acabasse, o caos ia imperar no mundo. Vários compartilharam isso. Tinha prazo definido. Quando o saco plástico acabasse, as ruas iam se encher de lixo, as casas iam se encher de lixo, e compartilharam, vários irmãos compartilharam. E passou os 10 dias, passou os 15 dias, passou os 20 dias, passou 1 ano, passou 2, passou 3, e a gente tem saco plástico aí à torta direita. Isso mostra que aquilo que foi compartilhado era uma mentira. Era uma mentira. E não peca só quem mente, quem cria a mentira, mas também quem espalha. Quer ver? Leia Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Deus abomina a mentira e quem espalha a mentira. Olha o que diz esse texto conhecido. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, orgulho; língua mentirosa, autoexplicativo; mãos que derramam sangue, pessoas violentas; coração que traça planos perversos, autoexplicativo; pés que se apressam para fazer o mal, aquela pessoa que está todo o tempo buscando fazer o mal. E agora no verso 19, a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. São 7 coisas que o Senhor detesta. Diante de tudo isso, meu querido, nenhuma mentira procede da verdade. Que a graça e a misericórdia da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre conosco, nos mantendo firmes e capacitando a terminar a carreira da fé cristã, guardando a fé e, consequentemente, filhos e amantes da verdade. Em nome de Jesus, amém.